Olá, galerinha! Estamos aqui para mais uma aula de biologia. E eu começo essa aula perguntando para vocês: do que os seres vivos são feitos? E aí vocês poderiam responder para mim. Todos os seres vivos são feitos, e os seres inanimados também, são feitos de matéria. Pois é, em química, geralmente, nós temos essa definição, que tudo é feito de matéria. O que é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, ou seja, uma mesa, uma cadeira. A menor parte da mesa e dessa cadeira vai ser o quê? Um átomo. O átomo é a menor parte da matéria. E os seres vivos também são feitos de átomos, tá? Seria essa menor parte da matéria. E essa menor parte da matéria, durante muitos anos, foi tida como indivisível. O nome átomo significa indivisível, como se você partisse a matéria até chegar a um ponto que ela era indivisível, ela não se dividia mais. Isso foi chamado de átomo. Mas com o passar dos anos e com a tecnologia, viram que estava errada essa definição. E que o átomo, sim, possuía outras partes. E quais seriam essas outras partes? Descobriram que o átomo era feito de um núcleo e de uma eletrosfera. Esse modelo de eletrosfera é o que é mais aceito até hoje, é o que está desenhado aqui, onde eu tenho um núcleo e tenho uma eletrosfera em volta. E se não bastasse, né, o núcleo e a eletrosfera, nós temos também três moléculas contidas nelas. O que são? São os prótons, os nêutrons e os elétrons, cada um com seu tipo de carga. Sim, carga, eletricidade. E como que é essa divisão? Nós temos esses três, como eu falei, né? No núcleo aqui, nós temos dois tipos, os prótons e os nêutrons, tá? Os prótons têm cargas positivas. Os nêutrons têm carga nula, zero, não tem carga nenhuma, tá? E aqui em volta, rodando aqui na eletrosfera, nós temos os elétrons. Está representado pela bolinha azul, nesse caso aqui. E os elétrons têm carga negativa. Isso vocês vão ver com certeza em física e em química, tá? Mas para a gente introduzir o nosso assunto, eu acabei falando para vocês um pouco do que os seres vivos são feitos, de matéria. O que é matéria? É feita de átomos, ok? E aí a gente continua a nossa conversa da seguinte maneira. A matéria, no caso, os átomos também vão formar o quê? As nossas células, que é a menor unidade viva do nosso corpo. E daí eu tenho uma outra coisa para lembrar para vocês. Nós temos os seres unicelulares, que é formado por uma única célula, e os seres que a gente chama de pluricelulares, que são formados por muitas células. E daí a gente vai falar um pouco do nível de organização, como que é organizado. Eu falei para vocês que a gente tem o átomo, né? Do átomo nós vamos ter moléculas, né? Aglomerados de moléculas. E de moléculas vai vir formar as nossas células. As células vão formar o que a gente chama, então, de tecido. A gente pode dar um exemplo de tecido, por exemplo, o tecido muscular. Nossos músculos são formados por várias células musculares, tá? E que formou, então, esse tecido muscular. Quando eu tenho um conjunto de tecido, nós vamos ter, então, aí a formação de um órgão. Por exemplo, o nosso coração, né? Que é formado por tecidos. Quando a gente tem um aglomerado de órgãos e tecidos, nós temos o quê? Todo um sistema, tá? Por exemplo, o sistema circulatório, que é responsável por bombear sangue nas nossas veias, tá? Então, de sistemas, né, quando a gente tem aquele aglomerado de sistemas, vários sistemas, a gente tem então a formação de um organismo, tá? Esse foi um resumo para vocês de como que é a organização da nossa vida. E a nossa vida, ela também se organiza no meio ambiente, né? A gente tem também essa organização no meio ambiente. No meio ambiente, a gente tem aí, depois que a gente fala de organismos, a gente vai começar a falar agora de outra coisa.
quando a gente tem vários organismos de uma mesma espécie, nós temos as famosas populações. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar, né? População de seres humanos, mas não é só de seres humanos, nós temos populações de vários tipos de animais. Vivem naquele local e convivem com aqueles indivíduos da mesma espécie. São chamados assim de população. Quando a gente tem algumas populações convivendo no mesmo ambiente, no mesmo habitat, a gente tende a dizer que a gente tem então aí uma comunidade sendo formada. A comunidade, ela pode ser formada não só por indivíduos da mesma espécie, mas por indivíduos de espécies diferentes também, que habitam no mesmo local, no mesmo espaço de tempo. Tá bem? E quando a gente tem várias comunidades convivendo num local, no mesmo espaço de tempo, a gente chama de ecossistema. E aí, o ecossistema, a gente tem não só esses animais, essas comunidades vivendo juntos, mas temos também os elementos físicos e químicos, luz, temperatura, que também estão presentes ali naquele ecossistema. E quando a gente tem a junção de todos os ecossistemas, no caso terrestre, aqui a gente fala que a gente tem a biosfera, que é a parte viva da esfera terrestre. Então, a biosfera é formada por todos os nossos ecossistemas. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre transformação de matéria e energia no nosso corpo. Eu já falei em algumas aulas a questão de que a gente precisa de energia para sobreviver. E no nosso corpo tem várias reações químicas que acontecem para gerar energia, mas tem algumas reações químicas que a gente também precisa gastar energia. Então, a primeira coisa que a gente tem para falar para vocês é o seguinte, sobre o nosso metabolismo. Sim, o nosso metabolismo, ele pode gastar energia, tá? Mas ele também pode o quê? Receber energia, tá? Através de algumas reações. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês, um conjunto de transformações químicas que a gente tem no nosso organismo já é chamado de metabolismo, tá bem, pessoal? E aí, no metabolismo, a gente tem duas principais reações acontecendo. A gente tem o catabolismo e o anabolismo, tá? O anabolismo geralmente são as construções de moléculas, tá? Esse anabolismo geralmente gasta energia, onde eu tenho que pegar moléculas simples e juntando para formar moléculas compostas. No anabolismo eu tenho gasto de energia, ou seja, dentro do meu corpo eu preciso formar uma molécula fundamental. Para mim formar essa molécula fundamental, eu tenho que pegar várias substâncias simples e ir juntando até formar uma molécula complexa. Isso gasta energia e isso é chamado então de anabolismo. Diferente ao contrário do anabolismo, nós temos as reações chamadas de catabolismo, tá? O catabolismo geralmente é ao contrário, é a degradação. É quando eu tenho a quebra de uma substância. Digamos que eu tenho aí, então, moléculas muito complexas, grandes, tá? Enorme, como a glicose, por exemplo. É uma molécula gigante. Quando ocorre a quebra dessa molécula, essa quebra gera energia para ser utilizada em outras funções ou até para fazer, então, a síntese de novas moléculas. Nesse processo de quebra, de degradação, a gente chama então de catabolismo e também são reações importantíssimas do nosso corpo. Então lembrem disso aí, tá? Do nosso metabolismo, né? Que são essas transformações químicas que a gente tem no nosso organismo e que dentro do metabolismo nós temos então o anabolismo e o catabolismo, que é muito importante. Falando então em energia também, né, em obtenção de energia, eu já comentei sobre as formas de alimentação. Aqueles seres que são autotróficos e aqueles seres que são heterotróficos. Autotrófico, produz seu próprio alimento, tá? E como que ele faz isso? Através de fotossíntese. Ser heterotrófico, consegue energia através de alimentação, o alimento já está
na natureza. A gente precisa ir buscar esse alimento que já está preparado. A gente não sintetiza esse alimento. Ser heterotrófico somos nós, por exemplo, seres humanos. Precisamos caçar para comer. Tudo bem? Então a gente não produz o nosso alimento. Aqueles seres que fazem fotossíntese produzem seu próprio alimento. Tá? Eles conseguem energia através desse processo de fotossíntese. Tá? Essa energia, então, para sobreviver. Outra coisa que é importante de ser dito, né, nessa questão de metabolismo, de reações, todo organismo ele tende a ficar no equilíbrio, tá? O que a gente chama de homeostase. O que é isso? Digamos que a gente tem alguma coisa que nos tire da nossa organização normal, do nosso equilíbrio normal. Por exemplo, fiquei doente. A minha temperatura ficou elevada. A minha temperatura foi a 40. Não é comum a minha temperatura ir a 40. Então, imediatamente o nosso corpo já tende a regular, tentar baixar a nossa temperatura para que a gente volte ao equilíbrio. Então, o nosso corpo ele tende sempre a ficar equilibrado, o que a gente chama de homeostase. Assim, a natureza também é dessa forma, tá? Age também dessa forma. Todos os seres vivos agem dessa forma. Tende, então, a fazer a manutenção da nossa vida, equilibrando o metabolismo, equilibrando várias reações químicas que temos no nosso corpo. Ok, pessoal? Então, lembre aí, homeostase, que são aquelas transformações que a gente faz para manter o equilíbrio do nosso corpo. A maioria dos seres vivos fazem isso, tá? Vão sair por alguma irritabilidade ou alguma influência do ambiente, ventos fortes ou doença, qualquer coisa que possa acontecer, e tirar o organismo do seu equilíbrio, ele vai tender a voltar ao seu equilíbrio logo adiante, tá bem? Então, a matéria se encerra falando desse equilíbrio e na próxima aula a gente continua então falando de reprodução e hereditariedade. Um beijo para vocês!